As Graças Pereira, o Elvis Prado. Então, o pessoal que está aí na audiência com a gente fica muito feliz aí com essa audiência. Mas, então, Nilton, eu fiz questão de convidar você hoje para estar participando com você aqui, que você é um grande conhecedor aí em todas as áreas. Você já esteve participando aí de várias secretarias, inclusive a Secretaria de Desenvolvimento, né, em governos anteriores. E eu tenho certeza que você tem, a gente percebe, um grande conhecimento e principalmente uma grande condição de contribuir com a população araguarina. Mas a gente está aí, não é segredo para ninguém, está exposto aí no site oficial da Prefeitura Municipal de Araguari, o projeto de um centro administrativo de Araguari, com a previsão aí, para a cidade sendo preparada para 500 mil habitantes, ou mais de 500 mil habitantes. Qual que é a sua opinião, Nilton Eduardo? Eu até vi um texto seu, né, uma matéria, né, que você publicou, você fazendo alguns questionamentos e apresentando também algumas soluções ali, né, algumas ideias. Mas qual que é a sua opinião? Vamos falar com os nossos telespectadores aqui, os internautas que acompanham o nosso programa. Olha, João Carlos, esse episódio do lançamento de uma proposta, de um eventual centro administrativo, né, para uma sede própria administrativa para a Prefeitura, ela, na verdade, ela é muito simbólica, muito emblemática para representar o estágio da administração municipal, infelizmente, né? Todos que me acompanham sabem, evidentemente, que eu participei da última eleição, concorri junto com o atual prefeito Marcos Coelho, apresentei uma proposta e não poderia ser diferente, contrário ao que ele propunha à época, até por perceber que é uma administração muito vinculada em práticas políticas ultrapassadas e práticas que mantêm Araguari numa condição inferior quando comparadas com cidades do mesmo tamanho. E o estágio de desvinculação, de falta de conexão com a população de Araguari, dos membros do governo, é muito grande, é muito notório. Eu comentei com um amigo que parece que a figura imponente do Palácio dos Ferroviários, ela traz um ar de realeza para quem passa por lá, e essas pessoas elas deixam de perceber a realidade do povo araguarino. Então, quando um prefeito junta o esforço de uma equipe de trabalho para elaborar um centro administrativo, e aí a gente não vai nem fazer crítica ao projeto, porque o projeto, se a gente olhar o projeto é bonito, né? O projeto é bacana, é até motivador, você vê linhas arquitetônicas modernas, mas não é isso que Araguari precisa no momento, está longe da prefeitura precisar. Nós temos, por exemplo, aqui em Araguari, João Carlos, uma estrutura totalmente abandonada, inservível, feita com recurso público e que poderia, eventualmente, se o objetivo da prefeitura é economizar aluguel, poderia, eventualmente, servir para essa possibilidade, né? Que é a estrutura do Hospital Municipal, que está lá há 10 anos, sem nunca ter sido utilizado, foi por um curto período uma parte como pronto-socorro, durante as obras de construção da UPA, mas de lá para cá, né, e já se vão quase 4 anos de novo, está totalmente parado, abandonado, deteriorando, né, um mau uso de um patrimônio público. E ali cabem perfeitamente algumas secretarias que poderiam economizar o que seria uma das justificativas da construção deste centro de construção, da centro administrativo da prefeitura, poderia economizar esses R$185 mil ano de aluguel, né, que a prefeitura informa que quer construir um centro administrativo moderno para economizar por ano 185 mil em aluguéis. Aí quando você vai analisar o projeto, que é um projeto de uma área de 4 mil metros quadrados construído, é um projeto que não vai ficar em menos de 8 a 10 milhões de reais. Então vamos quantificar isso para que você que está acompanhando possa entender o porquê do antagonismo, da contrariedade da minha opinião. Vai custar em torno de 8 a 10 milhões de reais. A apresentação não traz esse dado. Se você pegar 185 mil reais por ano, então nós vamos ter aí pelo menos praticamente quantos anos, né? Quantos anos nós vamos ter desses 185 mil reais para custear essa obra de quase 8 milhões de reais? Se fossem 10 anos de aluguel,
seriam em 10 anos 1.850.000. Ainda assim não chegaria nem a 20% do valor da obra. Então, muitas vezes, um aluguel não é tão caro quanto um investimento de uma obra. E a população precisa do dinheiro hoje. A população precisa do dinheiro hoje para se manter o pagamento do transporte escolar, que sempre atrasa, para adquirir os remédios complementares na farmácia, para complementar as internações na Santa Casa, que tem um contrato de complementação com a prefeitura, para manter em dia o salário do servidor público, né? Hoje aí nós temos servidor público, até hoje não estão sendo cumpridos os pisos mínimos salariais, que é o caso dos agentes de combate à endemia, dos agentes de saúde, para cumprir o vale-refeição, vale-alimentação, para cumprir as necessidades básicas da prefeitura. Então o que eu percebo é um governo que em 2 anos e meio não mostrou a que veio, né? Não atraiu de maneira, não mostrou dados na saúde, onde o atendimento da saúde melhorou, ao contrário, piorou. É um governo que não reduziu a carência de déficit de vagas para as creches. Nós temos quase 5.000 crianças necessitando de vagas nas creches em Araguari. Ainda é um problema. É um governo que em 2 anos e meio acena com a possibilidade de novas empresas, mas de hoje para trás não trabalhou para gerar emprego. É um governo totalmente omisso com a questão da violência, da segurança pública. Araguari é hoje a 2ª cidade, quase chegando à 1ª, mais violenta do Triângulo. É a cidade onde mais se mata jovens no Triângulo Mineiro e uma das que mais se mata no Brasil. Araguari hoje tem um índice de morte por ano passado foram 29 assassinatos. Quando você compara proporcionalmente com a capital de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, enquanto aqui nós matamos 30 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes por ano, em São Paulo são 10 pessoas. Então, só para a gente ver o quanto está tudo equivocado nas nossas políticas sociais que resultam na violência urbana. Aí o governo parece que está lá em Virgínia, nos Estados Unidos, a pleno emprego, né? A gente vê aí que Araguari é uma das cidades que mais gera emprego, é uma declaração oficial de um membro importante do governo, que eu tenho o maior respeito, mas isso demonstra total desligamento da realidade. Ao contrário, Araguari tem um índice de desemprego altíssimo, né? Se nós pegarmos aqui 10 anos atrás, Araguari contratava por ano as empresas em torno de 11.300 pessoas. No último ano, Araguari contratou 8.000 pessoas, então são 3.000 empregos a menos que foram gerados em Araguari, somente no ano passado, quando comparado com 10 anos anteriores. Aí você vai falar assim, Nilton, mas o Brasil está em recessão, né? A recessão econômica atinge o Brasil desde 2015. Concordo, nós temos que ter essa compreensão, mas nós temos que ver do governo municipal um esforço nesse sentido, para criar políticas que mitiguem isso. Estamos aí na iminência de novas empresas, né? A população vem sendo aí sinalizada, nós vamos trazer a LD Celulose, a fábrica de fertilizantes e outras empresas que vão gerar em torno de 7, 8 mil empregos. Mas qual a política de qualificação da mão de obra do araguarino que já vem sendo providenciada? Essas empresas que virão para cá já tem um projeto do Parque Fabril, já tem um projeto do corpo, da constituição corporativa, do quadro funcional, que tipo de mão de obra Araguari vai oferecer para essas empresas daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? A nossa geração de adolescentes, em torno de 1.500 a 1.600 adolescentes, todos os anos, e completam 18 anos, já em idade de trabalhar, todos os anos, em torno de 1.800 jovens completam 18 anos, têm a vontade de trabalhar, às vezes não têm acesso a uma universidade pública, que Araguari ainda não tem. Que tipo de providência a Secretaria de Trabalho e Ação Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está criando para que essas pessoas se qualifiquem para os empregos que irão surgir? Porque, do contrário, o que nós vamos ter é que a mão de obra araguarina não estará qualificada devidamente para ocupar essas novas funções e pessoas de fora virão para uma cidade. No primeiro momento, nada contra a vinda das pessoas de fora. Eu estou em Araguari há 25 anos, sou natural de São Paulo, capital. Mas para a cidade receber, ela vai ter mais atendimento de saúde, ela vai ter que ter mais vaga em escola, ela vai ter que melhorar a eficiência do seu transporte público. Segurança. Ela vai ter que
intensificar as ações de segurança pública. Então nós podemos inchar a cidade, não desenvolvê-la, e o araguarino mesmo, aquele que está aqui construindo a nossa história, não ter essa oportunidade. Então o governo está totalmente desconexo, não tem um planejamento socioeconômico eficiente. Eu gostaria de ver, eu desafio os dados do governo, qualquer integrante do governo, para debater um planejamento socioeconômico de Araguari consistente, alinhado com as nossas carências sociais, com os nossos indicadores reais mesmo, né? Não é uma apresentação de PowerPoint para um público seleto. É aquilo que Araguari realmente vive na base, que tipo de atenção nós estamos dando para a população dos nossos bairros, como que é a nossa política de inclusão social e de promoção às igualdades raciais também. Enfim, é toda uma desconexão de um governo que não sabe a que veio, mas sabe como quer terminar. Quer apresentar algumas obras faraônicas, como essa do centro administrativo, totalmente incompatível do ponto de vista econômico, totalmente incompatível do ponto de vista prático, desnecessário. Nós temos aqui, ó, a Secretaria de Educação tem sede própria, a Secretaria de Transportes e Trânsito e Mobilidade Urbana, teoricamente também sede própria, porque ela não precisa sair do terminal rodoviário, uma excelente iniciativa do secretário Luiz Porcão. A Secretaria de Meio Ambiente tem sede própria, recém-inaugurada. Então, das 20 secretarias que o prefeito Marcão tem, eu particularmente no meu modelo de governo teria 12, das 20 que ele tem, 3 já estão com sede própria. Aí você, quando vai olhar que toda a estrutura da Secretaria de Governo e toda essa estrutura da Secretaria de Gabinete está dentro do Palácio dos Ferroviários, do imponente Palácio dos Ferroviários, que tiram gestores públicos da realidade de Araguari, elas já estão lá, são 5 secretarias. 20 menos 5 são 15. Ora, uma grande parte dessas secretarias caberia sem custo algum para o município, lá no Hospital Municipal, né? E esse recurso, esses 8, 10 milhões, eles podem ser carreados para diversas áreas da cidade de Araguari. Vou dar mais uma aqui em época de chuva. Qual o bairro que não tem alagamento? Nós temos um problema grave no sistema de drenagem pluvial de Araguari. Então falta, como eu repito, uma conexão, uma sensibilidade da gestão pública, né? Não estou dizendo que há má intenção. Falta preparo, falta sensibilidade. É a velha política de estar no poder pelo poder. E ainda vão sinalizar com mais um financiamento absurdo de 95 milhões de reais, veja bem, 95 milhões de reais para a construção do tal Parque Linear, que na verdade são obras de urbanismo, né, para continuar a Avenida Coronel Teodorino Pereira de Araújo até lá a Avenida Teodorito Veloso de Carvalho, valorizando um dos bairros mais valorizados de Araguari, que é o Sibipiruna, e que isso não vai mudar nada a realidade de quem mora no São Sebastião, no Santa Helena, no Amorim, no Aeroporto, no Milênio, no Ouro Verde, não vai mudar nada e vai endividar a cidade. Então é uma outra preocupação. Nós já vamos começar a pagar agora, a partir do ano que vem, sem carência, o financiamento da ET, né, que são em torno de 35 milhões de reais. Nós temos junto ao BDMG uma linha de crédito ainda do governo anterior, do ex-prefeito Raul Belém, agora deputado, na ordem de 18 milhões. O Marcão tem mais 10 milhões aprovados. Então são 28 com mais 35, 62, 63 milhões. Se aprovar esse financiamento de 95, nós vamos ter um município com endividamento de quase 180 milhões. Tudo bem que é a longo prazo e é um endividamento que pode trazer, em algumas áreas, como a ET, indiscutível benefício para a cidade. Mas tudo tem que ser racionalizado. Nós não podemos fazer as coisas imaginando na próxima eleição, né? E a Câmara de Vereadores também tem falhado muito na cobrança disso tudo. Tem aceitado passivamente as ações do prefeito, as discussões não são realizadas com a comunidade na medida em que a comunidade merece que sejam. Nilton, eu acredito assim, né? Você fez realmente